tenho o privilégio hoje e a missão de entregar algo que o Senhor me entregou há mais ou menos uns 2 meses atrás. Porque a palavra de Deus é assim, ela prega no pregador antes. E estou autorizada a falar com você nessa manhã. E eu quero falar com você hoje sobre algo muito lindo que nós vamos tratar em séries. Esse mês é um mês que nós vamos tratar sobre as séries Um Só. Nós vamos falar sobre a unidade. E o texto, o título que eu estarei ministrando hoje com a graça de Deus se chama Unidos por um Fio Invisível. Amém? Você pode repetir comigo? Unidos por um fio invisível. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, a sua arma, a sua espada poderosa, lá em Efésios. Aleluia. Encontraram ou não? Não vale no telão. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Vou ler aqui na minha versão, tá? Oh, misericórdia. Glória a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e vai falar conosco nessa manhã. Efésios 4, do 1 ao 6. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. Obrigada, Jesus, pela sua palavra que é viva e eficaz. E ela é a única verdade sobre nós, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando agora. Tire todo impedimento, Senhor, de semear essa verdade sobre nós, Pai. E vai cortando e separando, Senhor, aquilo que é espiritual daquilo que é carnal. Vai realmente dividindo, Senhor. Nos exorta em amor, porque nós queremos sair daqui cheios da Tua palavra. Em nome de Jesus, tenha liberdade neste lugar. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma irmã está acordada aqui. Você pode celebrar a vida dela? Em nome de Jesus. Quem mais está acordado aqui? Aleluia. Aqui nós temos um apóstolo Paulo exortando sobre viver uma maneira digna de vocação. Se ele está ensinando a viver de maneira digna, significa que você pode viver de maneira indigna. E eu já começo a pregar dizendo que muitas pessoas podem estar achando que estão vivendo de maneira digna, mas na verdade não estão. E o apóstolo Paulo vai começar a como se passasse uma receita para nós. Como se passasse instruções e ensinamentos de como é que se vive uma maneira digna. Mas você pode estar pensando, mas pastora, que está falando sobre chamado, sobre vocação. Realmente o texto vai dizer que eclésis é o chamado. Mas eu quero te dizer algo, você tem chamado. Às vezes você pode pensar, é só a pastora que tem chamado, porque ela está lá em cima no púlpito pregando. Não, você tem um chamado. Por mais que você ache que não tenha, por mais que você ache que não foi escolhido, Deus te criou para um propósito específico. Amém? Você crê nisso? Você foi chamado para viver um propósito específico. A palavra de Deus diz que o Senhor, antes mesmo que você estivesse no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. A palavra de Deus também vai dizer que no ventre da sua mãe o Senhor já tinha te escolhido. Então, independente do que você acreditar ou não, eu estou aqui para trazer a verdade sobre a sua vida. Existe propósito sobre você. Você não é obra do acaso e você não está aqui nessa manhã porque você decidiu acordar mais cedo e vir aqui para o culto para prestar um culto. Não. Existe propósito, existe uma identidade sobre a sua vida. E o Senhor está querendo te lembrar que existe chamado sobre você. Só que dentro disso, o apóstolo ele vai começar a descrever algumas coisas sobre como viver de maneira digna. A maneira com que agrada a Ele. E ele vai como se fosse uma receita. Ele vai falar sobre humildade. Ele vai falar sobre mansidão. Ele vai falar sobre longanimidade. Ele vai falar sobre suportar-nos uns aos outros em amor.
E ele também vai falar sobre diligentemente. Fale comigo, diligentemente. Isso significa cuidadosamente, meticulosamente, nós prestarmos atenção nos detalhes, para que nós mantenhamos a paz e viver de maneira digna. Filipenses 1:27 vai nos dizer que é permanecer firme independente da oposição. Você tem permanecido firme na oposição? Sabe que para o homem natural, a oposição é algo para ele recuar, é algo para ele ficar se sentindo destruído. Mas nós, como igreja de Cristo, quando enfrentamos oposição, esse é um caminho para a salvação. Isso é o que a palavra de Deus diz, nós seremos perseguidos sim, mas é por amor a Ele e a verdade que nós devemos permanecer de maneira digna. Colossenses 1:10 significa o quê? Viver de maneira digna, agradar a Deus em tudo, para frutificar na boa obra. Se eu fosse você, eu anotava, e crescer no conhecimento de Deus. Tessalonicenses quer dizer o quê? Significa encorajar, consolar e testemunhar o reino de Deus para preservar a sua paz. Você tem ausência de paz? A paz está disponível para você. Mas você precisa viver de maneira digna do evangelho, digna de um filho de um cristão. Não é tempo mais de viver em mentiras. Algo muito interessante, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas. A palavra de Deus vai dizer algo maravilhoso. Porque eu não sei se você lembra, quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre fruto do Espírito. Que interessante, porque eu lembro que tinha algumas coisas que parecem com isso. A palavra de Deus lá em Gálatas 5:19. Olha o que ela vai dizer para nós. Meu Deus, meu Deus. Gente, eu preciso que você entenda algo. O Senhor entregou uma mensagem para mim e eu preciso entregá-la a você. Vai doer um pouco, mas é por amor e é em amor. O Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou essa semana, enquanto eu estava conversando com o pastor Lucas sobre o que Deus tinha sinalizado. Uma visão, eu tive uma visão de uma pessoa. E essa pessoa, ela estava como se toda corcunda. E ela estava atrofiada. E ela não conseguia olhar para frente e nem para... Ela só olhava para o lado. E ela não conseguia ir para frente nem para trás. Ela ficava olhando para o lado, mas ela não avançava. E eu falei, misericórdia, o diabo está me tentando. Só porque Deus me deu uma palavra, estou já enfrentando uma oposição, ou vida, ou céus. E o Espírito Santo falou, não foi o diabo que te deu essa visão, eu estou te dando essa visão. Porque essa é a minha igreja hoje. Minha igreja acha que está vivendo de maneira correta, de maneira digna. Mas é o poder da minha palavra que vai realinhar a minha igreja. É o poder da minha palavra que vai manter a minha igreja de pé, sem mais dor, sem mais pecado. Então vai doer um pouco, mas é em amor. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas. Meu Deus, a pastora vai falar de obras da carne. Eu vou, porque se eu não falar, o mundo vai falar. E você vai achar que é normal o que o mundo está pregando. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, próximo, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão. Pastora, por que é que a senhora está falando sobre isso? Porque se por acaso, eu vou falar rasgado aqui. Meu Deus, eu vou ter que falar. Se por acaso você apresenta algum sintoma desse que eu vou citar, isso significa que a sua vida é dominada por você mesmo e pelo seu pecado. Se talvez você esteja em adultério, em fornicação, em prostituição, em pornografia, pensamentos, desejos, atos moralmente impuros, indecentes, comportamentos sem vergonha, sem limite, culto ou devoção a qualquer pessoa ou a qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus, usa de magia, usa de encantamento, de droga, de ocultismo, de esoterismo para manipular espiritualmente as coisas. Se você tem ódio declarado a algo, se você semeia briga, contenda, motivado por orgulho, competição, se você tem desejo possessivo, se você, por acaso, dissemina ódio,
fica tentando plantar separação, quebra dentro da comunidade, tentando disseminar fofoca, excesso de consumo de bebida alcoólica, embriaguez, festa descontrolada, excesso de comida, excesso de bebida, disputa egoísta, partidarismo, ambição pessoal que fica causando conflitos. Se você não perdoa as pessoas, significa que você não é nascido de novo. E se você não é nascido de novo, você não tem o Espírito Santo dentro de você. E se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você é mentiroso, você é falso. E você está como vivendo dentro da igreja. Você acha que vindo na igreja é suficiente? É viver de maneira digna? Não é. Você está manchando a igreja de Cristo. Mas essa é a manhã que o Senhor te trouxe aqui para trazer um arrependimento genuíno. João Batista pregava algo, a mensagem do arrependimento. Você não vai ter. Quantas chances você acha que você vai ainda ter para continuar falando em nome de Jesus, mas vivendo em teu nome? A evidência de quem anda com Deus é o fruto do Espírito. A evidência de quem tem Jesus no coração verdadeiramente é manifesta através do fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, porque ele não vai chegar arrombando a porta. Você não vai ter todo o tempo do mundo. Continuar com práticas que desagradam ao Senhor te afastam dele. Nós estamos falando sobre unidade, mas quando a gente pensa de unidade, às vezes a gente pensa no nosso relacionamento com o próximo. Só que nós não conseguimos ter relacionamento com o próximo se a gente não tem relacionamento com Deus. Não flui. Você não consegue viver a plenitude da comunhão na igreja se você não tem relacionamento com Deus. Você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue ser manso, você não consegue ser humilde. E o Espírito Santo, no próximo verso, ele vai continuar dizendo, mas. Você pode celebrar comigo, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pastor, o que é que você está falando? Eu estou falando que você nessa manhã tem uma escolha para fazer. E essa escolha não é só essa manhã, mas é todos os dias ao acordar. Porque cada escolha que você tem que renunciar algo. E todos os dias o Senhor está falando, renuncie a sua carne para viver as verdades que eu tenho para você. Renuncie aquilo que você acha que é bom, mas é momentâneo e vai te levar para o inferno. E escolha as coisas eternas, porque eu deixo o meu Espírito com você, aquele que é o ajudador, aquele que é o consolador, aquele que vai ajudar você a vencer e a viver o chamado e a vocação que eu tenho para a sua vida. Nós estamos unidos por um fio invisível e esse fio é o fio da fé. A fé nos une ao Pai e é por meio dela que nós podemos manifestar fruto do Espírito. Porque está disponível para nós. E o texto vai continuar dizendo. Paulo vai nos dizer. Para viver de maneira digna de vocação com toda a humildade. Mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E eu quero começar a pregar agora. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ô, gente, eu coloquei até uma saia meio pentecostal aqui. Porque é hoje que nós vamos pisar na cabeça desse diabo. O diabo que tem aprisionado a igreja, ó, debaixo do nosso pé. Chega de fazer brincadeirinha com a igreja de Deus, gente. O que é isso? Meu Deus. Gente, eu pisei na Assembleia uma vez na vida. E aí, eu não sei o que acontece. É o puro poder do Espírito Santo.
que eu grito. Mas você me ama mesmo assim, né? Porque eu não consigo conter essa verdade, gente. Isso é uma verdade, isso está disponível para nós. Às vezes você vem na igreja e pensa, isso é só por irmão. Não, é para você. É para você. Aleluia, vamos que o meu tempo está acabando, aleluia. Eu quero falar com você sobre a humildade, primeiro ponto. E a primeira coisa o contrário da humildade é o orgulho. O orgulho é a raiz de toda divisão. O orgulho é o egoísmo, raiz de egoísmo e raiz de autoexaltação. O orgulho tira Deus do trono e coloca quem você quiser no trono. Sabe que o ser humano ele foi criado para exaltar algo. Os estudos comprovam, o ser humano ele foi criado com um anseio, um desejo. E se o ser humano não coloca Deus no centro de sua vida, ele vai colocar alguma outra coisa ou alguém. Quantas pessoas estão presas em relacionamentos porque idolatram outras pessoas? Relacionamentos. E se vêm presas com essas pessoas. A culpa é tua, você que colocou a pessoa no trono do seu coração. Orgulho é o amor próprio distorcido, vivendo uma vida de vaidade. Não consegue olhar para cima, só olha para o umbigo. Esse é o orgulho. Age com soberba. Romanos 8:5, Tiago 13:16. Eu não sei porque você não está anotando. Filipenses 2:3, 2 Timóteo 3:1-2. Depois você vai no YouTube e vai anotar tudo. Muitos de nós achamos que estamos vivendo uma vida cristocêntrica. Na verdade, estamos vivendo uma vida egocêntrica. Se a carne não morreu completamente, o teu ego vai querer reinar sobre o teu coração. E as suas vontades vão querer falar mais alto do que agir pelo fruto do Espírito. Ai, pastora, por que você está falando isso? Porque eu não sou assim. Você é muito escandalosa, pastora. Por que você está fazendo esse calhaço todo? Nem sou desse jeito. Vamos lá? Aperta o cinto. Dificuldade de pedir desculpa e perdão. Não assumir o erro. A culpa é sempre dos outros, situações. Dificuldade em pedir ajuda. Não aceita a correção. Gosta de ter a última palavra em tudo. Acha que sempre sabe mais do que os outros. Se compara com os outros e com condições outros para se achar que está numa situação melhor. Precisa de reconhecimento e validação em tudo o que faz. Acha que o seu jeito e a sua maneira de fazer e viver é sempre a melhor. Tem uma falsa humildade para receber elogios. Meu Deus, se considera melhor e mais superior porque tem um cargo mais elevado na igreja. Se ofende facilmente. Constantemente se justifica ao invés de ser autorresponsável. Sente que merece mais do que recebe. Tem prazer em ficar falando sobre si, sobre suas conquistas, sobre tudo que tem. Não aceita ser liderado principalmente por quem é mais novo. Porque acha que é melhor que ele, essa é a verdade. Quer servir somente quando tem evento na igreja, porque aí o pastor vai ver, aí o líder vai ver, aí o cantor vai ver. Recusa tarefas humildes, se acha mais espiritual do que os outros. Doeu aí? Aqui doeu. Aqui pregou. Dificuldade, tô apontando para mim. Eu tô falando um negócio para vocês, porque eu fiquei 2 meses sendo pregada sobre essa palavra. Dificuldade de pedir ajuda. Orgulho. Orgulho. Meu Deus. Personagens bíblicos que não agiram com humildade. Lúcifer. Lúcifer era um anjo exaltado, mas ele queria ser como Deus. Faraó endureceu seu coração. Seu orgulho levou à destruição do Egito e aos primogênitos. Rei Nabucodonosor, Daniel 4. Ele se orgulhou tanto do seu poder e do seu reino. Ele viveu como animal por 7 anos. Rei Uzias, 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Ele tentou oferecer sacrifícios, mas ele não era um sacerdote. Deus o puniu com lepra. Pedro, antes de negar a Jesus. Pedro. Yes. Autoconfiante. Eu sou autoconfiante. Eu não vou negar a Jesus. Jesus é meu tudo. Orgulho.
Mas eu quero ler com você 1 Pedro 5,5. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Parte B. Da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns com os outros, porque, lê comigo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se opor significa ativamente se posicionar contra. É uma oposição ativa. Pense em dois exércitos lutando, está um oposto ao outro. Muitas vezes, você acha que está preso porque Deus ele quer te manter naquela estação. Mas você tem sido orgulhoso. Não é, a culpa não é de Deus. Deus ele está falando o que na palavra dele? Em Tiago também fala, em Provérbios também fala. O mesmo texto. Deus luta, Deus se opõe contra você. É como se você tentasse avançar e tivesse uma mão que te impedisse, uma mão poderosa de Deus te impedindo de avançar e ir para a próxima estação, porque você é orgulhoso. Só que a palavra de Deus vai dizer, Deus dá graça aos humildes. Essa é a manhã que o seu orgulho vai cair por terra, irmão. Não, eu acho que você não entendeu. Essa é a manhã que o seu orgulho vai cair por terra. E você vai sair daqui diferente. Você vai romper estações. Você vai parar de olhar para o lado e vai começar a olhar para cima e olhar para frente e avançar. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Só que você precisa se humilhar diante da presença de Deus. Muitas vezes você vai ter que pedir perdão para os seus irmãos. Meu Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Humilde, do grego, é aquele que tem humildade na mente, aquele que é modesto. Sua postura interior é de submissão e de dependência em Deus. A humildade é o antídoto para o orgulho. Ela abre espaço para o agir do Espírito Santo e para você ter comunhão verdadeiramente com Deus e com a sua igreja. A humildade é essencial para termos unidade com Deus. Por isso que não tem como você se achegar a Deus se você tiver esse coração orgulhoso. A humildade reconhece que nada vem pelo seu próprio mérito, mas pela graça de Deus. João 15:5. A humildade não se promove, não se exibe, não busca a própria glória, mas entende que vive para glorificar a Deus. Romanos 13:8. Considera os outros mais importantes do que a si mesmo, do que seus próprios interesses e vontades. Quantas vezes, até mesmo dentro da igreja, você vai puxar saco de alguém porque você quer a posição da pessoa? Gente, eu já vi isso muito, mas é muito. Um coração humilde é um coração ensinável, quebrantado diante de Deus, que não se ofende com facilidade. Você fica muito ofendido quando você é corrigido? Analise o teu coração. Uma pessoa humilde é uma pessoa que vive como um servo e não como um senhor. Filipenses 2:6-8. Moisés nos ensina a ser humilde. Davi, quando se arrepende, nos ensina a ser humilde. Maria, mãe de Jesus, nos ensinou a ser humilde, aceitando a missão. João Batista, humilde. E Jesus. Não passei esse texto para o pessoal. Mas Filipenses 2:8 vai dizer sobre Jesus ter sido humilde, se humilhou a si mesmo, se esvaziou até a morte e a morte de cruz. Se até mesmo Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que veio em terra, se esvaziou e se humilhou de toda a sua glória, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Querida, abaixa a tua cabeça aí, faça uma reflexão. Eu não estou aqui. Eu estou aqui para te exortar em amor. Por isso que eu trouxe todas as referências bíblicas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você se identifica com algo, comece a pedir perdão ao Senhor nesse momento. Jesus, me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu não consigo celebrar o que meu irmão carrega. Me perdoa por achar que eu sou o dono e aquele que sabe de todas as coisas. Me perdoa, Jesus. Porque muitas vezes quem está no trono do meu coração sou eu mesmo. Eu me coloco neste lugar, me perdoa.
Jesus, me perdoa por achar que eu sou melhor que os outros, eu não sou. Sua palavra vai dizer que do pó viemos e ao pó voltaremos, nós não levaremos nada deste mundo, Jesus. Me perdoa, porque às vezes eu acho que porque eu tenho alguma coisa, eu sou melhor que alguém. Eu não sou melhor do que ninguém, Jesus. Me perdoa, porque o dom do meu irmão é diferente do meu. E às vezes eu acho que ele é até melhor que eu. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nós não queremos que o Senhor lute contra nós, Pai. Sua palavra vai dizer que o Senhor dá graça àqueles que são humildes, Senhor. Neste momento nós colocamos nosso coração diante do Senhor. Senhor, vai quebrando toda resistência, toda cadeia, toda amarra do diabo, Senhor, vai quebrando agora sobre a vida nossa. Senhor, todo pecado vai queimando agora, Senhor. Vai trazendo à memória aquilo que meus irmãos precisam confessar, aquilo que eu preciso confessar, Senhor. Aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Muitas vezes achamos que somos tão espirituais, vamos no culto da semana, nós vamos em GC, nós vamos em café com Deus, nós vamos em tantas coisas. Mas o nosso coração está distante do Senhor. Nós queremos, estamos no ativismo. Nos perdoa, Senhor. Nos dê graça. Nós queremos ser humildes assim como o Senhor. Aleluia. E ele vai continuar dizendo sobre a mansidão. Mansidão. O contrário de mansidão é um conjunto de características, porque não existe uma coisa, assim como o contrário de humildade é orgulho. Vai dizer irritabilidade, agressividade, dureza, impulsividade e violência. Isso reflete o quê? Obras da carne. Arrogância, altivez, me sinto superior, raiva explosiva, descontrole emocional, espírito de discussão, confronto, rebeldia, contenda. Isso impede eu e você de termos unidade com o Senhor e com os nossos irmãos. Ai, pastora, tá ficando muito pesado. Nossa, tá um silêncio, o irmão não tá dando mais nem glória a Deus. Eu falei que ia doer. Exemplos: responder na hora da impulsividade, interromper e retrucar sem pensar nas consequências, ficar com raiva quando é contrariado, ficar impaciente com quem erra, falar com aspereza, falar com sarcasmo, usar da autoridade que lhe foi instituída para controlar e oprimir os outros, fazer justiça com as próprias mãos, liderar com rigidez, liderar com ameaça, impor medo ao invés de respeito, explodir com facilidade no trânsito. Aleluia! O irmão te fechou, não deu certo e você dá glória a Deus. Não vai mostrar dedo, você levanta a mão para glorificar a Deus. Aleluia! Meu Deus, fala mais, Deus. Não aceita conselho porque é duro de coração. Eu já sei como é que faz. Não tem empatia. Usa o púlpito, usa do GC, usa do Instagram para mandar indireta. Isso são exemplos de pessoas que não são mansas. Moisés feriu a rocha com raiva, ele não foi manso. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, não foi manso. Jonas se irritou com a misericórdia de Deus. O quê? Eu vou para aquela cidade, eu não quero saber de nada. Elias, quando fugiu com amargura e desespero, desejou morrer. Ele foi manso? Não foi. Discípulos Tiago e João, quando disseram que queriam que mandasse fogo do céu para queimar todo mundo. Eita, grossa. Tá cortando aqui ainda, tá sangrando aqui ainda. Meu Deus, se essa palavra ela não gerar em você uma mudança, eu não sei o que vai, irmão. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vejo quando eu dependo do Senhor Jesus para viver o que Ele está mandando a gente viver. Quanto mais a gente conhece as verdades que estão aqui, os princípios, os valores, mais a gente vê que sem o Espírito Santo dentro de nós, nós não vamos conseguir alcançar tudo isso. Se os próprios discípulos que andavam com Jesus tinham essa dificuldade, quanto mais eu e você. Mas o manso é aquele que age com humildade, com doçura, brandura e que tem domínio sobre si, porque é controlado pelo Espírito Santo.
Mateus 11:29, olha o que o próprio Jesus vai nos dizer. Aleluia. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sua alma está cansada? Sua alma está cansada? Toma o jugo dele. Aprenda dele, que é manso e que ele é humilde. Meu Deus do céu. Longanimidade. Estou quase acabando, gente. Vai dar certo, meu tempo já acabou. Preciso entregar, meu Deus. O contrário da longanimidade é um conjunto de outras características, porque também não existe só uma coisa. Significa atitudes impulsivas, intolerância, impaciente. É o orgulho espiritual disfarçado de zelo. Olha que lindo. Sou impaciente com o meu irmão, que também está no processo, mas assim, ele ainda não está igual eu, então eu não tenho longanimidade com ele. Ai, pastora, está muito pesado o que você está falando, meu Deus. Ai, vamos ver. Vamos ver. Reclamar de quem erra, exigir mudança rápida, criticar duramente, é impaciente com a falha do outro. Resolução de conflitos sem amor, ou seja, explode, grita, se afasta. Ah, não, ou não, eu não vou, essa pessoa fez isso comigo. Quer saber de uma coisa? Eu não vou falar com ela, mas é nunca. Você não é longânimo, você é estúpido, desculpa a palavra. Desistir rapidamente de pessoas ou projetos diante de dificuldades é falta de longanimidade. Não ter paciência para entender o processo dos outros. Julga e critica quem é novo na fé. Semeia insatisfação com líderes da igreja. Interrompe relacionamentos por causa de desentendimentos pequenos, falta de perdão. Trata com tristeza quem um dia já te machucou. Falta de longanimidade. A palavra de Deus vai nos dar exemplos. Caim não foi longânimo. Se levantou contra o seu irmão. Irado. Saul não esperou o profeta para oferecer o sacrifício. Não foi longânimo, não teve paciência. Sansão agia frequentemente, reagia com impulsividade, buscando vingança. Está lá em Juízes. Marta ficou irritada, impaciente com Maria. Ela foi longânima? Não foi longânima. Os israelitas no deserto foram longânimos com a promessa de Deus? Não, e o que era para ter levado dias, levou quantos anos? Longanimidade, às vezes o que está faltando para a sua vida é isso. O longânimo no grego significa paciência prolongada diante das provocações, ofensas e tribulações. É um ânimo longo, demora em se irar, capacidade de suportar as dificuldades, agindo com maturidade e paciência. Olha o que o versículo 3 de Efésios 4 vai dizer. Esforçar-se diligentemente. O 3. Diligentemente. A longanimidade é aquilo que segura, que nos garante que o vínculo da paz vai acontecer sem existir tensão e conflito. Mas ela requer esforço. Esforço. Não é só você sair daqui e entender que você é o errado, que você está fazendo tudo errado. Né? Porque às vezes você vai pensando assim, meu Deus do céu. Gente, eu recebo muito testemunho. As pessoas ficam tristes comigo. Nossa, pastora, deixa um dente. Pastora, tô sangrando, ó. Mas foi bom. Gente, eu não fico ofendida. Porque eu não estou pregando uma falsa doutrina. Eu estou pregando o que a palavra de Deus diz. E é em amor. Eu falo para você que é em amor. Eu não estou aqui para apontar você e deixar você sem caminho. Eu estou aqui para dizer, existe um caminho e existe um jeito. Porque eu também estou na caminhada com você. Como eu falei, essa palavra antes de eu ministrar para você, ela falou comigo e ela tem falado comigo. O Senhor Jesus vem buscar um corpo. A palavra de Deus vai nos dizer. Ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, os membros. Só que ele vem buscar um corpo sarado, curado, limpo de toda doença. Ele não vem buscar como foi aquela visão que eu tive. Todo deformado, todo desajustado, todo atrofiado. Não é isso que o Senhor veio buscar. Por isso que Ele gera
em nós isso, é em amor que Ele nos confronta, Ele nos exorta em amor. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Porque antes de nós termos uma unidade plena, nós vamos continuar essa série de mensagens. Nós precisamos entender que a unidade primeiro vem com Deus. Ela vai exigir esforço para preservar o que o Espírito vai te dar. Porque hoje você pode decidir, eu escolho Jesus no meu coração, eu levanto a minha mão, eu confesso publicamente, o Espírito Santo começa a morar dentro de mim, e aí de repente eu preciso começar a exercitar o fruto do Espírito, mas é uma decisão diária, e sem um relacionamento com Ele eu não vou conseguir manter. Nós somos o corpo de Cristo. Só conseguiremos ter a unidade no corpo individualmente se nós temos comunhão com aquele que é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja, que é Deus. Antes de suportarmos uns aos outros em amor, porque é isso que o texto vai nos continuar dizendo, nós podemos entender, precisamos experimentar, nós precisamos aceitar o amor de Deus dentro dos nossos corações, senão nada faz sentido. Quando ele vai citar em Gálatas, o amor vai aparecer primeiro. Meu Deus, somente quando eu estou com Deus e eu ativo essa fé, que muitas vezes ela é invisível, é que eu vou conseguir viver essa vida plena que Paulo está nos falando. A partir do momento que eu estou unido com Deus, as vontades dele são as minhas vontades, os desejos dele são os meus desejos, do propósito dele é o meu propósito, e eu começo a viver de maneira santa, porque ele é santo. Eu não começo mais a ver tudo aquilo obras da carne. Obras da carne não são mais as minhas vontades. Eu não tenho mais vontade de pecar. Eu não quero mais correr atrás dessas coisas, porque eu sei que aquilo vai gerar em mim morte. Eu quero viver a vida de Deus, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alegria, aquilo que vai me levar para a eternidade. E eu começo a escolher, mas é um relacionamento que precisa ser nutrido. Não é só vir na igreja, não é só levantar a mão num louvor bonito, não é só abraçar um irmão, não é só fazer parte do GC, não. O Senhor nos chama para nos posicionarmos diante dessa verdade. A religião dita a doutrina para o homem seguir, e Deus diz: tenha um relacionamento comigo, eu vou te ensinar condutas, eu vou te ensinar princípios, e eu vou te ensinar que você precisa ser um comigo, querido. Querido, feche seus olhos aí no seu lugar. Querido, coloque seu coração diante do Senhor, amado. Meu Deus, isso aqui não é apenas um culto, isso aqui tem o teu posicionamento, ele muda o teu destino, querido. O teu posicionamento diante de Deus, ele muda a tua realidade. Eu não sei o que você tem buscado do Senhor. Talvez a sua vida, você pensa que a tua vida não está saindo, não está movendo. E o Senhor já te mostrou o que é que tem de errado, o que é que você precisa alinhar. Ele já fez tudo por nós. Eu quero que a gente preste atenção nesse louvor, ministre, se derrame diante do Senhor. Será que é possível apagar uma dessa luz aqui? Querido, esse é o teu momento com o teu Pai. De que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? E de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar, nem buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti.
templo, teu altar, sacrifício vivo quero ser. Seu fogo arde em mim e muda o meu. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero ser. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Querido, coloque a mão no seu coração neste momento. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor desejou. O Senhor está fazendo um convite para nós nessa manhã. Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento. Feche os seus olhos, não deixe que nada te distraia, querido. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que você vai enfrentar quando você colocar os pés aqui para fora. Não saia daqui sem a certeza de uma mudança genuína e verdadeira sobre a sua vida. Por isso, ora assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que eu sou falho, que eu sou imperfeito e que eu preciso do Senhor. Quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra a minha falsa humildade. Que eu possa ser longânimo, que eu possa ser humilde, que eu possa ser manso. Me ensina todos os dias a ser parecido com o Senhor. E eu, que um dia já andei nos seus caminhos, mas me desviei. Muitas vezes, muitos não sabem que meu coração já está afastado há muito tempo. Obrigado por me dar a oportunidade de segui-lo novamente. Eu digo não aos prazeres da carne e eu me entrego totalmente ao Teu Espírito Santo. Nessa manhã eu recebo o Seu amor, em nome de Jesus. Amém. Querido, mantenha os seus olhos fechados, sua mão no coração. Este é um momento muito importante, porque o Espírito Santo estava esperando essa confissão sua de fé. Foi por isso que o Espírito Santo trouxe você aqui nessa manhã, para que você não vá para a tua casa com essa dúvida. Foi para isso que o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar. Foi para isso que o Espírito Santo te conectou, você que está assistindo online. Você não sabe o dia de amanhã. O Espírito Santo fica continuamente trazendo isso no meu espírito. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós precisamos parar de ficar brincando com o Senhor. Parar de ficar brincando com a presença dEle.
O Senhor quer ser um com você, querido. E se você é essa pessoa que orou genuinamente, aceitando a Jesus no seu coração, ou se você genuinamente está arrependido de ter largado os caminhos do Senhor, este é o momento que eu vou contar até 3 e eu vou pedir para que você levante sua mão. Pastor, eu não quero levantar minha mão, eu tenho vergonha. Pastor, eu posso estar vindo na igreja e as pessoas vão me julgar. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós caminhamos segundo a palavra, não existe julgamento aqui, porque todos estamos no mesmo barco, é o corpo de Cristo. Quando Jesus vier buscar, Ele vem buscar a todos nós. E hoje nós aprendemos que não existe orgulho em nós, nós quebramos todo o orgulho. Você não vai ter medo de ser julgado, você não vai ficar com vergonha, você não vai ficar tímido. Essa é a oportunidade que você tem. Eu vou contar até 3 e você pode levantar a sua mão. Se você está nos acompanhando online, você pode escrever nos comentários: eu decido por Jesus, eu me reconcilio com Jesus. Escreve alguma coisa, Jesus, e nós vamos estar orando por você também. Eu vou contar até 3 e eu quero te conhecer, eu quero orar com você, eu quero te abraçar, querido. Porque não é porque eu estou aqui em cima do púlpito ministrando essa palavra que eu sou perfeita. Eu já falei para você, eu tenho muitos erros, eu tenho muitas coisas para ser ajustadas. Mas mesmo assim, apesar disso, um dia eu tomei essa decisão e eu posso dizer foi a melhor decisão da minha vida. Um dia eu também estava com vergonha, eu também estava com receio. Mas eu levantei a minha mão e eu disse ao Senhor: transforma a minha vida, muda a minha história, Senhor. Tira toda a raiva de mim, tira toda a ira, tira tudo aquilo que desagrada. E o Senhor ainda não tirou tudo, porque afinal ainda sou ser humano. E Ele não vai tirar tudo, porque Ele precisa. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. É isso que a humildade nos diz. Então eu vou contar até 3, eu quero ver a sua mão. 1, cadê você e a sua mão? Não estou te vendo. 2, se é você, levante a sua mão, querido, não sai daí. Somente eu estou com os olhos fechados. 3, cadê a sua mão levantada? Eu estou esperando para ver você, querido. Aleluia. Não estou enxergando, tem muita fumaça. Não saia daqui duvidando. Não saia daqui duvidando. É você, levanta a sua mão. Aleluia, nós queremos encerrar esse culto. Se você tem certeza que você é salvo, glória a Deus pela sua vida. Eu entreguei a mensagem. A decisão é sua. A decisão é sua. O Espírito Santo traz de novo para mim. Ele não vai arrombar a tua porta do teu coração, não. Você precisa escolher mudar de vida. Eu quero encerrar esse culto. Obrigada, Jesus, pela sua presença neste lugar, por ter falado poderosamente aos nossos corações. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória por tudo que foi feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo através dessa palavra, Senhor. Que eu tenho certeza que vai continuar nos ministrando e nos cortando e nos alinhando e nos ajustando até nós termos o corpo perfeito, que é aquilo que o Senhor vem buscar. Nós queremos ser um contigo. Gera em nós santidade. Gera em nós manifestação do fruto do Espírito, Senhor. Que nós possamos sair daqui conscientes, Pai, de que a unidade é o relacionamento contigo que vai nos manter, Senhor. Começa primeiro contigo e depois com os irmãos, Senhor. Obrigado por essa manhã poderosa. Eu abençoo a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Os leve em segurança para os seus lares, para os seus afazeres. Abençoe os seus negócios. Que tudo que leve o nome deles, Senhor, seja guardado e protegido pelo Senhor. Que o Senhor continue falando com eles. Que o Senhor continue ministrando as suas vidas. Que o Senhor continue visitando. Visita mesmo de madrugada. Acorda mesmo de madrugada, Senhor. Continue falando com eles. Que eles não fiquem apenas impressionados com o mover no culto, mas que o Senhor comece a visitar as casas, comece a usar os filhos para falar com eles, comece a trazer pessoas para evangelizar, que eles possam ser ativados no chamado, Senhor, ativados na vocação, para viver dignamente, conforme o apóstolo Paulo vai nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro aqui uma igreja sarada, uma igreja limpa de todo pecado, uma igreja santa, uma igreja restaurada, uma igreja limpa, limpa, limpa e imaculada, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mancha, em nome de Jesus, amém, amém, querido, glória a Deus, aplauda ao Senhor essa manhã, vai na paz, vai na
proteção do Senhor, preparado para viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Nós nos vemos quarta-feira no Culto Fé. Na verdade, quem quiser vir terça-feira, tem o Pray Time. Terça, quarta, sábado, domingo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E eu oro que essa mensagem que você escutou